Iniciando mais um vídeo para este canal, A Verdade é Cristo, e eu me chamo Diego Braz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, pelo fato de que eu tenho meu trabalho secular, né? Eu preciso ainda trabalhar para manter minhas contas em dias. Eu também atendo algumas agendas, né? Ministrando a palavra de Deus. Postei algumas mensagens minhas, ministradas nas igrejas nesses últimos dias. Por isso, o meu tempo ficou um pouco corrido e fiquei um pouco afastado das gravações, porque dá muito trabalho, irmãos, de poder gravar, né? Gravar um vídeo, editar. Não é simplesmente gravar e postar o vídeo, né? Eu tenho todo um material aí para a gente poder estar analisando, né? Não é simplesmente jogar as ideias e esperar acontecer. E eu venho gravar esse vídeo hoje, né? Pela misericórdia de Deus, Deus proporcionou este momento para mim, esse tempo, porque eu estou um pouco triste, né? Um pouco indignado aí com algumas coisas que andam acontecendo. Infelizmente, nós que somos cristãos, a gente tem algumas certas dificuldades nesses dias de poder continuar, né? Fazendo o nosso trabalho, pois existe no nosso meio lobos, né, vestido de ovelha, tem um joio, como Jesus disse que existe o joio no meio do trigo, e isso é um fato. Sabemos que no meio da igreja tem os verdadeiros e tem os falsos, né, como diz lá em Malaquias, né, vai se manifestar o dia os verdadeiros, né, vai ser colocado os verdadeiros na presença de Deus. Então, a gente sabe que no nosso meio tem pessoas que não estão com verdade na presença de Deus. E isso não falo só de membros, eu falo de líderes também que enganam, e são a maioria, né? Mas é, é isso que acontece e vai acontecer ainda mais nos últimos dias. Vamos ter muitas dificuldades, né? Heresias, né? Igrejas que não pregam a verdade, não pregam o evangelho, e é uma verdade que Paulo ministrou que nos últimos dias se levantarão homens, né, com falsos ensinos, né, falsos ensinamentos, hereges. E eu venho trazer um texto, irmãos, para que a gente venha meditar, né? Eu venho trazer um texto aqui, eu quero usar a plataforma para poder pregar o evangelho, aqueles que esse vídeo alcançarem, né, venham refletir sobre a sua vida, porque vai ser um vídeo de reflexão, será rápido, mas eu quero deixar essa mensagem, eu senti no meu coração de gravar esse vídeo, porque eu acredito que vai alcançar algumas vidas que vão necessitar aprender o que é ser o verdadeiro cristão. Eu quero gravar esse vídeo para poder dizer para os irmãos o que é ser um cristão, o que é ser um servo de Cristo, né? Hoje muitos se colocam aí como evangélicos, né? Se nomenclaturam como evangélicos, né? Você pergunta se você segue alguma religião, ele fala, eu sou evangélico, né? Muitos se colocam como evangélico hoje, né? E eu aprendi que somos cristãos, servos de Cristo. Por quê? Porque nós temos que ser parecido com Cristo. Nós temos que ter a imagem dele esculpida em nossa cara, né? Quando Deus formou o homem no jardim lá do Éden, Deus fez ele conforme a sua imagem e semelhança. A partir do pecado, o homem perdeu, né, essa semelhança com Deus. Infelizmente, sabemos dessa dificuldade que temos hoje de ser parecido com Deus. Eu quero deixar para os irmãos um texto. Quero deixar um texto aqui que está registrado em Atos dos Apóstolos. Quero deixar um texto aqui que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristão. Por que eles foram chamados de cristão? Por que eles tiveram esse título, esse rótulo de cristão? Não foi eles que disseram, não perguntaram para eles: vocês são cristãos? Vocês são evangélicos?
por eles seguirem a Cristo, por eles estarem fazendo a vontade de Cristo, por eles se parecerem com Cristo, todos ali reunidos olharam para eles e nomearam eles como cristão, porque eles pareciam com Cristo. Era algo notório, né? Não era pelas vestes, não era porque eles destacavam pela diferença e tudo, mas não, é porque eles tinham o ensinamento de Cristo em suas vidas, né? Eles tinham os dons do Espírito, né? A mansidão, temperança, longanimidade, amor. Então, eles seguiam o ensinamento de Jesus à risca e faziam o que foi pedido para que eles fizessem, que eles tivessem misericórdia, né? Que perdoasse 70 vezes 7, né? Eles perdoavam, né? Eles aprenderam a orar, como Jesus ensinou eles a orar, né? Que eles aprenderam a perdoar para ser perdoado, né? Dividir o pão. O sermão da montanha, quando Jesus disse: se pedirem para andar 1 milha, ande 2. Se pedirem a capa, dê o manto. Se te derem uma face, ofereça a outra. Então, eles seguiram à risca todos os ensinamentos de Cristo. E seguindo esses mandamentos, eles olhavam para eles e falavam: eles parecem com Cristo. Eles realmente se parecem com o Senhor. Eles falam como Ele, andam como Ele. As atitudes deles é como as de Cristo. É como as de Jesus. É para que a gente venha entender melhor, quando Jesus foi condenado, né, pelos judeus, né, pelos sacerdotes ali, saduceus, Zerá, Caifás, quando ele estava ali sendo julgado, Pedro estava assistindo ali de longe, e quando percebeu que Jesus foi condenado, né, e todas as suas atitudes, e com certeza aqueles que seguiam a Jesus, ou que ainda iriam continuar com o projeto de Jesus, também deveria ser julgado e levado, né? E Pedro, sabendo de tudo que poderia acontecer com ele por ter sido também um servo, um seguidor, fugiu ali naquela hora. No momento que ele foge, algumas pessoas param ele e falam assim: você é um deles. E ele nega, né? Ele diz: não conheço. Ele fala assim: porque você parece com ele. E depois ele tenta fugir de novo, outro segura e fala: você é um deles, porque você fala como ele. Você é um dele porque você se veste como ele. Então, assim, Pedro já tinha um estereótipo de Cristo, né? Ele já tinha a aparência, a fala, né? Andava, se vestia, né? A aparência dele já era como a de Cristo, né? Eles eram parecidos ali em tudo, né? Não só em vestes, como eu quero dizer assim, mas também nas suas falas, nas suas atitudes, como andar, como falar, como agir. Ele tinha todo o jeito, né? Eu quero dizer assim, quando você está com uma pessoa, às vezes você é uma pessoa assim mais tímida, mais retraída, e você anda com uma pessoa assim mais enérgica, você anda com uma pessoa assim que fala mais, tem mais, toma mais atitudes, é a pessoa assim que tem, passa mais conhecimento, você anda muito tempo com essa pessoa, você acaba pegando o jeito dessa pessoa, o jeito de falar dessa pessoa, o jeito dessa pessoa agir, você acaba menos que sendo influenciado por essa pessoa. E as pessoas começam a falar assim: você parece até irmão dele, né? Porque você fala como ele, né? Então, você acaba pegando o jeito da pessoa de tanto que você anda. Foi isso que aconteceu com os discípulos, né? Eles andaram 3 anos e meio com Jesus e eles pareciam com Cristo, né? Eles pareciam com Jesus ali, de tanto que andavam com ele, falavam com ele, dormiam juntos, né? Para onde Jesus ia, eles estavam junto com Jesus, aprendendo, eles estavam discipulados, né? Por isso que eles eram os discípulos. Eles estavam aprendendo com Cristo, então eles estavam com Jesus o tempo todo, ali tentando aprender algo novo todos os dias. Então eles pareciam com Cristo mesmo, né? Então os cristãos aqui, os seguidores de Jesus, dos ensinamentos, os que se converteram, foram chamados pela primeira vez em Antioquia como cristão porque eles pareciam. Não foi eles que disseram: somos cristãos, somos evangélicos. Não. Eles foram nomenclatados, né? Eles foram colocados esse rótulo neles como cristão porque eles pareciam. Não foi eles que disseram, foram as pessoas que olharam para eles e falaram: vocês são cristãos, porque vocês se parecem com Cristo. E hoje não vemos isso. Infelizmente, se você olhar para uma pessoa hoje que se diz evangélica, se essa pessoa não disser nada para você, você olhar para essa pessoa e falar, você pergunta assim: você sabe diferenciar essa pessoa se ela é cristã ou ela é do mundo? Você talvez não saiba, porque hoje
algumas igrejas, né, permitem a tatuagem, né? Como quando eu me converti ao evangelho, né, quando eu deixei Jesus entrar em minha vida, na minha época era proibido, né, essa questão de tatuagem, né? Mas hoje, com a modernidade, algumas igrejas aderiu, né, essa modernidade, né, deixou entrar essa moda dentro da igreja de poder tatuar, né? Disse que não tem nada a ver, que não é pecado, e as pessoas estão se tatuando. Crentes estão. Você assiste, às vezes, alguns vídeos e tem pastores, né? Tem alguns aí até que dizem que são apóstolos, cheio de tatuagem no pescoço, no rosto, na cara. Alguns vieram do mundo assim, né? Alguns vieram do mundo com essas tatuagens no corpo e tudo mais, mas a maioria estão fazendo, né, já crente, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, então não estou julgando ninguém que tenha, que veio do mundo com a tatuagem. Eu digo pessoas que já são convertidas e estão aderindo a fazer o que é natural no mundo se fazer. No mundo é comum isso mesmo, você vê alguém se tatuando, marcando o corpo, mas um cristão salvo em Jesus? Porque eu pergunto assim, Jesus faria? Será que Jesus ia ser um adepto da tatuagem? Será que Jesus iria olhar a tatuagem e falar, vou fazer porque não tem mal nenhum nisso? Será que ele iria realmente fazer? Eu assisti um filme que dizia isso, né? O que Jesus faria. Eu aprendi muito com esse filme. Eu faço sempre essa pergunta para mim, né? O que Jesus faria? Será que ele faria uma tatuagem? Na Bíblia também está escrito, na Bíblia também não diz que é proibido fumar, mas a gente sabe que faz mal para o corpo. Pode dar câncer, pode fazer um mal extremo ao seu corpo, qualquer tipo de droga. Não está escrito especificamente a droga ali específica, mas a gente sabe que não pode, porque faz mal. Então, como que a gente pode aderir a algo que está no mundo para nós? João ele fala na sua carta para a gente não ser amigo do mundo, para a gente não ser igual ao mundo, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tudo que você vê no mundo sendo feito e natural não traz para a igreja. Infelizmente, alguns pastores estão aderindo a algumas modernidades e trazendo para a igreja para atrair jovens, né? Não só jovens, mas também para trazer o povo, né? Para trazer conforto para o povo se sentir em casa, se sentir livre. Mas a gente que somos crente, cristão em Cristo, uma nova criatura em Jesus Cristo, já somos livres, porque nós estávamos no pecado, nós éramos escravos do diabo no mundo, e Jesus nos libertou. É na igreja que eu encontrei a paz, foi na igreja que eu encontrei a Cristo, foi na igreja que eu encontrei o amor, a liberdade, a alegria. Então não precisa a gente aderir nada que tem no mundo. Não estou falando só da tatuagem, mas de tudo. Igrejas parecendo boates, parecendo salão de festa. Em vez de você ir para o culto, parece que você está indo para um show. As pessoas não veem mais diferença de um culto para um show. O que é cultuar? Ninguém se pergunta mais o que é cultuar a Deus. Tem pessoas que também nem sabem cultuar a Deus. Ninguém vai na igreja às vezes para adorar o Senhor, mas vai lá para adorar o pastor. Vai lá para adorar um cantor. Às vezes tem um cantor famoso na igreja, a pessoa está lá só por conta do cantor. Ou é um pastor famoso, está lá na igreja só por causa do pastor também. Tem gente que está na igreja só por causa de revelação. Igrejas aí que são lotadas por conta de revelação. Leonardo Salles e por aí vai. Um monte de mentiras. A Genodruck. Um monte de gente que inventam tanta história. Paulo disse, se não for esse evangelho ministrado é anátema. Se não for usada a Bíblia para pregar o evangelho, não acredite, irmão. Em invenções, mentiras. Aí ouve falar que lá revela o CPF, revela o RG, a placa do carro, revela tudo, o endereço. Aí a pessoa está lá no culto, a pessoa não quer saber de Jesus, não quer saber do evangelho. Depois é chamado de evangélico. Ele deve ser evangélico, mas não é cristão. Cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem se parece com Cristo, respira o evangelho, crê no evangelho, segue a palavra de Deus. Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida. Jesus conta uma parábola de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todos já conhecem essa parábola e disse que as loucas não levaram a lamparina, mas levou sem azeite. As prudentes levaram a lamparina cheia de azeite. Por quê? Porque elas falaram assim, vamos ficar preparadas, a gente sabe que hora que vai vir.
Não marcaram um horário com a gente, falou pra estar aqui, mas não falou que horas que era pra estar aqui. E as loucas deram risada, zombaram delas, né? Fizeram chacota, porque tá lá cheio de azeite de dia, né? Tinha necessidade de levar, assim. Mas as prudentes se preparou. Não importa o que está acontecendo, o que o mundo fala, você tem que ser servo. Você tem que estar preparado. Você tem que estar servindo, você tem que estar alerta. Você tem que estar vigilante. Jesus ele falou em Mateus 24, seja vigilante. Você não sabe a hora nem o dia, então esteja apercebido, atento. Não pode deixar escapar, porque você não sabe a hora que vai vir o noivo. E a parábola diz que quando o noivo passou, elas acenderam a lamparina porque era perto da meia-noite, ouve-se um grito. E já era escuro. Como é que vai acompanhar? Não existia luz elétrica, não existia poste de luz. Como é que você vai acompanhar o noivo? O noivo tem que olhar para trás e reconhecer você. Precisa saber quem é que está seguindo a carruagem ali. Precisa saber quem é que está acompanhando. Se você não acende a lamparina, ele não te reconhece. Você tem que ter luz na sua vida. Era para isso que servia a lamparina com azeite. Quem está com a lamparina apagada não pode seguir. Se você não reconhece, pode ser um ladrão. Quem anda na escuridão é bandido. Aí elas falam assim, divide o azeite com a gente, pra gente poder seguir. A gente não pode dividir o azeite, não. Se eu dou meu azeite pra você, eu fico sem. Como é que eu vou acompanhar? Não sei quanto tempo vai demorar aqui pra chegar até a festa. Eu tenho que estar com o meu azeite em dia. Tenta procurar aí comprar o azeite. E elas não encontraram. Mais tarde elas bateram na porta. O noivo saiu e falou, acende a lamparina. Não, a gente não tem azeite. Aí ele fala, infelizmente eu não vos conheço. Vai ser assim. Pessoas que falam quem serve a Jesus, mas não serve. Tá vazio. Tá sem azeite. Não se parece com Cristo. Não faz a menor ideia do que é servir a Jesus. Não faz o menor sentido o que as pessoas estão fazendo hoje na igreja. Balada gospel, funk gospel, rap gospel, sertanejo gospel, forró gospel. Tudo que agora é cristão, é evangélico, coloca gospel. Para falar que é de Deus. Para falar que o cristão pode utilizar agora, coloca gospel no meio. Esses dias eu vi aí um povo sambando, porque era gospel, samba gospel, pagode gospel. E aonde a gente vai parar com isso? Eu fico pensando, Jesus faria? Será que Jesus teria coragem de sambar? Fazer uma tatuagem? Participar dessas festas com globo e tudo dentro da igreja? Parece um salão. Será que ele iria aderir a esses conceitos? É isso que a gente deve perguntar para nós mesmos. O que Jesus faria? Será que você é conhecido como cristão? Será que as pessoas quando olham para você falam que aquilo ali é um cristão? Aquela pessoa é crente. Porque não é a gente que tem que falar. É Cristo. Quando lemos o livro de Jó, primeiro capítulo, no início, tem uma reunião e aparece Satanás. E Deus fala para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Deus comenta do Jó. Ele é íntegro, reto, temente, desvia do mal. Não é nós que devemos falar da gente, se eu sou cristão, se eu não sou. É Deus, as pessoas que têm que olhar para você e falar assim, ele é um cristão. Ali eu vejo integridade, amor, eu vejo a verdade nele. Não tem mentira na vida dele. É isso. Se as pessoas olham para você e falam outras coisas, aquele ali é um mentiroso. Aquele ali é um falso, porque você sabe já que você está sendo julgado. Ah, irmão, não importa o que as pessoas pensam de mim, importa. O seu testemunho, eu aprendi. O nosso testemunho fala muito alto, irmão. O nosso testemunho prega às vezes o evangelho. E muitas pessoas que dão falso testemunho, mau testemunho, pessoas que têm um mau testemunho, as pessoas olham e falam assim, você é cristão como essa pessoa? Só dá mau testemunho. Fala que é crente e faz isso. É isso que eu estou dizendo. Será que as pessoas chamam nós de cristão? Será que você é reconhecido como um crente onde você trabalha, onde você estuda? Para reflexão nossa, irmãos. Estamos nos dias difíceis. Cada dia mais está mais difícil ser um crente neste mundo que cada dia está pior. Então eu peço, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos vigiar mais.
Tá chegando o dia da igreja ser arrebatada. E se você não tiver no plumo, se você não tiver na risca, João disse, a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Será que você está dando fruto? O seu testemunho tem que dar fruto. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, ele é um cristão. Você tem que dar fruto. Você tem que ser uma árvore bem vista. Não pode olhar para você e se sentir mal. Quando Jesus viu uma árvore sem fruto, ele sentia fome e amaldiçoou a árvore. Você não pode só ter folha. Você não pode fingir ser frutífera e não ter um fruto. Não pode fingir. No dia do arrebatamento, a verdade vai aparecer. Se você era ou se você não era. Então que você venha se policiar hoje. Que você venha se converter hoje. Em um verdadeiro cristão. Um verdadeiro servo de Deus. Segue a Jesus corretamente. Faça a vontade dele. Porque nem todos vão alcançar o reino dos céus. Muitos planejam a vida aqui. Muitos nem pensam mais no céu. Só na vida financeira, só na vida pessoal, particular. São egoístas, mas tem um povo que vai subir. Mateus 25, 35, diante de Jesus, fala assim, eu tive fome e me deste de beber, de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava preso e me visitaste. Aí ele diz, vem benditos do meu Pai, para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz à esquerda, mas vocês, maldito, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, ou estava nu, não me vestiste, ou estava preso, não me vestiste. E eles falaram assim, quando foi? Toda vez que não fizesse a esse pequenino, não fizesses a mim. Esses são os filhos do reino. Ele nunca serviu a Deus. Eles serviram ao reino. O reino deles aqui, terreno. Mateus 7, 13 em diante também. Diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, ele entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você faz a vontade de Deus? Jesus está voltando. E só vai subir aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Ore mais, pregue mais, leia mais a Bíblia. Renuncie o mundo. Renuncie tudo isso que te deixa preso aqui nessa terra. Renuncie tudo. Se é amizade, fique sozinho. Se as pessoas estão te levando ao mau caminho, abandona eles. Ah, mas são crentes de verdade, mesmo ou estão só fingindo. Tem um ditado antigo que fala assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor você estar sozinho do que você estar indo para o inferno com todo mundo. Faça a vontade de Deus. Não importa. Renuncie o mundo. Renuncie tudo aquilo que te afasta de Cristo. Do verdadeiro evangelho. Eu quero deixar aqui essa mensagem para você. Se você não está nesse canal aqui, você se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe sua vida.